Fala galera, a gente veio aqui resolver uma questão do livro do Sturge, capítulo 4, questão número 1. Pedia que, dada essa função y igual a e elevado a menos x elevado ao quadrado, sendo que o ponto de inflexão desta curva coincidisse com o retângulo máximo. Então a gente fez um desenho, um esboço aqui, que não é basicamente preciso, e a gente tem isso aqui. Então a gente vai calcular primeiramente a área do retângulo máximo, para a gente saber qual é o ponto que vai bater na curva. Então a gente tem que a área é 2f, porque aqui de A a 0 e de 0 a menos A, achando essa variação aqui, a gente vai ter 2A, vezes a altura, que a altura é dada pela função f de A. Então temos que 2A é igual a f de A. Então a área é igual a 2A vezes essa função aqui em cima. Só que no lugar de x, a gente colocou A, que é f de A. Então a gente derivando uma vez, para a gente achar esses dois pontos aqui, a gente tem que 2A é igual a e elevado a menos a elevado ao quadrado mais 2A vezes a derivada de e elevado a menos a ao quadrado. Derivando, a gente tem que 2A, porque a derivada de 2A é 2, multiplicando por e, mais 2A, que só se repete. E aqui a gente tem uma regra da cadeia, que a gente deriva o de fora, que a derivada da de fora dá e elevado a menos a ao quadrado, vezes a derivada disso aqui, ó. Isso aqui é menos a ao quadrado. Derivando isso aqui, a gente tem menos 2a, que a gente colocou aqui. Juntando, multiplicando esses dois termos aqui, a gente tem que a derivada da área do retângulo é igual a 2e elevado a menos a ao quadrado menos 4a vezes e menos a elevado ao quadrado. Então, para a gente achar esses dois pontos aqui, a gente iguala essa área a zero, que a gente vai ter 2 vezes e ao quadrado menos 4a e ao quadrado. Passando esse termo aqui para o outro lado, a gente tem que 4a e elevado a menos a elevado ao quadrado é igual a 2 e elevado a menos a ao quadrado. Como temos dois termos iguais nos dois lados, a gente pode cancelar eles dois. Temos que a, na verdade, aqui é a ao quadrado, aqui é a ao quadrado e aqui é ao quadrado. Porque aqui é 2 vezes 2, dá menos 4. E a vezes a dá a ao quadrado. Então a gente tem que a ao quadrado é igual a 2 dividido para 4. Porque esse 4 passou dividindo. Então a é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2. Porque 2 dividido para 4 dá 1 sobre 2. Fazendo aqui, a gente tem que a é igual a 1 sobre raiz de 2. A gente tem que multiplicar por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2, porque raiz não pode ficar embaixo no denominador. Então a gente fazendo aqui, a gente vai ter que raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, certo? Então a gente achou que a é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, que significa que nesse ponto aqui no retângulo, o valor de a vai ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Agora a gente precisa achar o ponto de inflexão. O ponto de inflexão, por definição, a gente tem que derivar a primeira função, derivar duas vezes essa função aqui. Eu já calculei aqui para vocês. Temos que a primeira derivada a primeira derivada dessa função da e elevado a menos x ao quadrado vezes
menos 2x. Aqui a gente também utilizou a regra da cadeia. Mas, derivando pela segunda vez, a gente usa a regra do produto. Temos que a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui no primeiro a gente usa novamente uma regra da cadeia, que vai dar e elevado a menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado, derivada dos dois, vezes o segundo termo, mais e elevado a menos x ao quadrado vezes a derivada do segundo termo, daqui de cima. Derivando tudo isso, a gente tem que e elevado a menos x ao quadrado vezes menos 2, que é a derivada disso aqui, vezes menos 2x, mais e elevado a menos x ao quadrado vezes menos 2, que é a derivada disso aqui. Resumindo e multiplicando esses dois aqui, 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 4, x vezes x dá x, multiplicando esse aqui só repete o termo. Menos, por causa desse menos aqui, a gente tem aqui menos 2 vezes e elevado a menos x elevado a 2. Então a gente continua aqui. E para achar o ponto de inflexão, exatamente na curva, a gente pega esse item. Bom, continuando aqui, galera, a gente tem que para a gente achar o ponto de inflexão, a gente iguala a segunda derivada a zero. Então temos que 0 é igual a 4x e elevado a menos x elevado ao quadrado menos 2 elevado a vezes 2, menos 2 vezes e elevado a menos x elevado ao quadrado. Passando esse termo aqui para o outro lado, a gente fica com 2e elevado a x elevado ao quadrado é igual a 4x e elevado a menos x elevado ao quadrado. Como temos dois termos iguais em cada lado, a gente pode cancelar. E temos que x é igual a 2 sobre 4, x ao quadrado, na verdade aqui. Por causa dessa multiplicação aqui que fizemos, então temos que x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2 nessa forma aqui. Porém, temos que multiplicar por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. O que a gente pode concluir com isso? Que o ponto de inflexão na curva coincide com o ponto dado pelos vértices do retângulo máximo. Ou seja, os vértices do retângulo máximo, que é mais ou menos a raiz de 2, que vai bater mais ou menos aqui, coincide com o ponto de inflexão desta curva aqui, que a gente achou o ponto de inflexão que é mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Bom, galera, aqui a gente tem o problema do capítulo 5, questão 5, que deu essa função aqui. F de x é a integral de 0 a g de x da função 1 sobre raiz de 1 mais t ao quadrado, dt. E g de x corresponde à integral de 0 a cosseno de x, que é a função de 1 mais seno de t, dt. E o que a questão pede? A questão pede que a gente ache a derivada no ponto de π sobre 2. O que fizemos? A gente determinou que h de t é essa função e u de t é esta função. Derivando pelo segundo teorema fundamental do cálculo, temos que a derivada de x é igual a hg de x desse intervalo menos h de 0, hzão de 0, onde hzão é uma primitiva de h, ou seja, a derivada de hzão de x é igual a hzinho de x.
Logo, temos que f de x, f' de x é igual a h de g de x vezes g de x. Aqui a gente aplicou uma regra da cadeia, derivando esse aqui e derivando esse aqui. Como? Esse aqui a gente deriva a de fora, fica h, a derivada de h g de x, vezes a derivada da de dentro, que é g de x, menos zero. Por que zero? Porque a derivada de qualquer função de zero sempre vai dar zero. Igual, como temos no teorema aqui, derivada de h vai dar h, g de x vezes a derivada de g de x. Aqui fizemos a derivada de g de x também pelo teorema fundamental do cálculo, onde a gente dizia que g' de x é u do segundo intervalo menos o u do segundo intervalo aqui, onde uzão é a primitiva de uzinho, então a derivada de uzão é igual a uzinho. Logo, a gente tem que, novamente aqui uma regra da cadeia, onde uzão linha vezes a função vezes a derivada de dentro. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma regra da cadeia, derivada da de fora, temos aqui, vezes a derivada de dentro. Aqui. Menos zero, que aqui a derivada de qualquer função de zero sempre vai dar zero. Então temos que g' de x é igual a uzinho de cosseno vezes menos seno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Substituindo, a gente tem que substituir nesta função aqui, o de t, no lugar de t a gente coloca cosseno, então a gente tem que 1 mais seno de cosseno ao quadrado de x vezes menos seno. Como a questão estava pedindo a derivada de f de π sobre 2, a gente colocou, no lugar de x, a gente colocou π sobre 2 e substituímos em cada lugar de x π sobre 2. Então aqui temos que cosseno de π sobre 2 é zero e 0 elevado ao quadrado é zero. Então, seno de zero vezes seno de π. A gente calculou aqui, menos seno de π é igual a menos 1. Então, seno de zero dá zero e 1 mais 0 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Guardamos esse valor e já achamos a derivada de g' de x de π sobre 2. Certo? Aqui a gente substitui o π sobre 2 na função g de x para a gente achar o valor correspondente. Então, no lugar de x, a gente colocou π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é zero. Então, a integral de 0 até 0 de uma função. Integral de 0 até 0 sempre vai ser zero. Então, a gente só pegar os valores e substituir nesta função aqui que nós achamos. Se g de x é zero, onde achamos aqui, ó, na verdade, g de π é zero, então a gente só substitui aqui nesse valor. Se f' de x é igual a h de g de x vezes g' de x, então a questão estava pedindo f' de π, a gente substitui aqui, ó. F' de π é igual a esse valor aqui, só que a gente coloca g de π sobre 2, que nós achamos aqui, que dá zero. E nesse valor aqui, a gente coloca g' de π sobre 2, que dá menos 1, onde achamos aqui. Certo? Substituindo os valores, no lugar de g de x é zero, então h de 0, a gente substitui nessa função aqui. Então h de 0 é igual a 1 sobre raiz de 1 mais 0 ao cubo.
0 ao cubo igual a 1, vezes menos 1 dessa função aqui de g' de π sobre 2 igual a menos 1. Substituindo os valores aqui, a gente tem que f' de π sobre 2 é igual a 1 vezes menos 1. O resultado final. Então temos aqui que no final que f' de π sobre 2 é igual a menos 1. Isso aí, galerinha. Deixem o like, favorite o vídeo e compartilhe. É nóis!